Chegou a nova ordem da diretoria. Precisamos ser mais data-driven. Aí você, como um bom soldado, pede os dados para começar a analisar. E o que chega no seu e-mail é uma planilha chamada Base Vendas Consolidada versão final V27, agora tá certa. Com 30 abas, fórmulas quebradas, sem nenhuma documentação. Bem-vindo ao Data Driven. A real é a seguinte: a maioria das empresas que se dizem Data Driven são, na verdade, Data Overwhelmed, que a gente chama. Elas estão afogadas em dados. E elas não têm um mapa e elas não dão um mapa para os seus colaboradores. Na verdade, eles te entregam um porão escuro, bagunçado, e eles te dão uma lanterna fraca e aí dizem: achem o ouro pra gente. A responsabilidade de encontrar essa agulha no palheiro acaba ficando toda sua. E o mecanismo aqui é a terceirização do pensamento estratégico. Definir a pergunta certa do negócio exige que a liderança comece a entender mais sobre dados. Só que ao invés deles entenderem, eles empurram para os seus liderados. Só que nesse momento, você também não sabe o que medir ou por que analisar, o que analisar. E aí você começa a correr atrás do dia a dia, pensando qual que é o insight que eu preciso ter, qual que é o dash que eu preciso montar, e transforma todo esse rolê em um pântano, porque nada fica organizado e nada sai de bom dali. Só que como que você vai transformar esse pântano em um plano de ação? Você vai fazer o impensável. Você não vai começar analisando a planilha. Você vai voltar para o gestor com uma única pergunta. A pergunta que vai filtrar 90% do ruído. Chefe, seguinte, eu entendi a necessidade, mas para eu ser mais direto possível, qual é a única pergunta que, se a gente responder com esses dados, causa o maior impacto nesse mês, ou nesse ano, ou na empresa? Eu devo falar sobre produto, qual que é a margem, o cliente, curva, o que é que você precisa? No momento em que você tem a pergunta, a sua planilha de 30 abas se transforma em apenas 3 colunas relevantes. Você para de ser um limpador de dados e se torna um solucionador de problemas. Você não está mais procurando aquele insight genérico atrás daquele planilhão, aquele dash inútil que te passaram. E aí isso tudo é o famoso analista de valor. Porque não é sobre apenas dominar o Excel, ou Power BI, ou Lucra Studio. Por isso que no nosso curso a gente foca muito em ensinar a manipular os dados, mas com a visão de negócio. Esse é o ponto mais importante. E o link está lá na bio para você dar uma olhada, tá? Mas me segue aí para mais conteúdos como esse.